pessoal, infelizmente não vai ser dessa vez. O mar piorou bastante, o sudoeste está entrando muito bravo aqui em Alcatraz, que o pau vai ficar bem mais feio. Então não resta outra alternativa para a gente a não ser encerrar por hoje. Vamos para Ilhabela com vento a favor e voltamos numa próxima vez para encerrar o programa de Alcatrazes e da ISEC de Tupinambás. Bom, Alcatrazes deu um trabalhão para a equipe do Mar Sem Fim. Você viu agora há pouco a frente fria da primeira vez que a gente veio. Tivemos que abortar antes de descer porque entrou uma frente fria pesada. Desde então a gente vem tentando. Muitas vezes organizamos, chegamos quase a partir, frente fria, para tudo. Finalmente, hoje deu certo. O tempo está lindo, dá para ver o céu super azul. E você então agora vai conhecer um pouco do tesouro de Alcatraz. Lembrando sempre, Alcatrazes não é uma unidade de conservação, mas é consenso no meio ambientalista que isso aqui deveria se tornar mais um parque nacional marinho. Não só pela beleza extraordinária, mas pela riqueza. Vamos lá conhecer? Alcatraz se caracteriza como o maior ninhal do sudeste brasileiro. Há duas espécies mais abundantes aí, são a fragata, que a gente estima uma população de 6 mil indivíduos, e a outra é o atobá, que a gente estima também uns 3 mil indivíduos. A fragata, ela é um animal que é visível de longe, né? Os barcos estão se aproximando, ela já aparece no céu, né? E ela tem um dimorfismo, você separa nitidamente o macho da fêmea. O macho ele é todo negro e a fêmea tem uma mancha branca no peito e no pescoço e a cabeça preta. Além disso, a fêmea é maior, a envergadura da fêmea é maior. Os seus filhotes são inteiramente brancos no ninho e à medida que eles se desenvolvem, eles ficam com o peito e a cabeça branca. Eles são os jovens que estão voando em Alcatraz, né? O ninhego, que é o filhote que desenvolveu no ninho, ele chega já a ter essa coloração quando ele, da penugem, ele passa a ficar coberto de plumas, né? Adquiriu a tonalidade escura, mas o jovem já está voando, né? O ninhego ainda está treinando suas asas, esperando a maturidade. O macho, ele tem um mecanismo de atração nupcial. Ele infla uma bolsa gular vermelha, extremamente visível, e essa bolsa faz parte do seu aparato para atrair e ser selecionado pela fêmea. E embora seja uma bolsa que sirva para o mecanismo nupcial, ela traz um risco para ele quando ele vai se alimentar com aquela bolsa, e ele corre o risco de esbarrar a bolsa na superfície da água e tombar. E a fragata não tem impermeabilização para suas asas. Ela corre um risco muito grande de afogar.
aqui é conhecido como Arquipélago dos Alcatrazes. Isso foi batizado por Martim Afonso de Souza. E o nome vem dessa ave, que é o atobá, como a gente conhece hoje. Mas ele é o alcatraz. O alcatraz quer dizer em árabe, o mergulhador, é alcatraz. E esse animal é um exímio mergulhador. Tem um pescoço poderoso para o mergulho, tem as narinas abrindo dentro do bico, que é o que permite ele mergulhar e pescar 5, 6 metros, né? E um grande voador. Existe um trabalho coordenado ao nível do Brasil pelo CEMAV, que pertence ao ICMBio do Ministério do Meio Ambiente. E ornitólogos do Brasil inteiro marcam as aves para ter ideia da sua vida, da sua área de distribuição, das suas rotas migratórias, enfim, para estudar e salvar, proteger as espécies. E o que acontece? É colocada uma anilha na pata, essa anilha que tem os dados do CEMAV, vai corresponder ao RG desse animal. Existe um banco central do CEMAV que informa quem recolheu a anilha e o anilhador, né? E com base nesse banco são feitos estudos dos pesquisadores em geral. Esse filhote branco é o do atobá, do animal acabamos de marcar, é do alcatraz, portanto, né? E ele já está em condições de ser anilhado, já tem tamanho suficiente para receber a sua marca. Um mês e pouco, depois ele começa a receber pluma. Isso aqui é uma penugem, né? Ele recebe a pluma. Aí ele vai ficar como aquele outro que você viu, que tem uma pluminha que tinha no bico aqui, ó. Esse é o perigo dele, ele é serrilhado. Se você bobear, ele te faz um estrago. Pronto, está marcado. Agora esse atobá, ele está registrado, ele vai ser solto com cuidado ali para ele progredir para cima da pedra, né? E se algum dia ele for encontrado por alguém, nós começamos a ter elementos para analisar a vida dele, como é que é a biologia e a ecologia desse animal. Depois de anelhar um pouco das aves, nós trouxemos você para conhecer o lugar onde tinha um antigo farol. Essa ilha era mais uma ilha que tinha um farol e essas são as ruínas do faroleiro. Isso sempre me deixa assim um pouco, passa um sentimento meio duro, difícil até de explicar, porque eu fico imaginando a solidão da pessoa que morava aqui, normalmente com a família, passava às vezes meses sozinhos, até que chegava a marinha e trazia alguns víveres, né? Uma vida bastante difícil. Felizmente hoje não precisa mais disso, a tecnologia substitui a presença do faroleiro. As ilhas onde tem farol, hoje elas são movidas a painel solar ou outro tipo de energia. Não é mais preciso botar uma pessoa isolada, sofrendo num canto como esse. E a gente aproveita também para contar um pouquinho de história, já que cultura é história e história é cultura. O Fausto falou agora há pouco de Martim Afonso de Souza, que foi quem batizou essa ilha. Bom, uma das minhas paixões é ler sobre as antigas navegações. E essa viagem do Martim Afonso de Souza eu já comentei com você no programa de Cananéia. Foi a 4ª frota enviada para o Brasil. E essa viagem do Martim Afonso, o diário de bordo conseguiram mantê-lo. É o diário escrito pelo irmão dele, o Pero Lopes de Souza. E ele conta então direitinho, é muito interessante, ele conta como as caravelas vinham aqui perto, passaram por detrás da Ilhabela e quando chegaram nessa região aqui se perderam. Entrou uma frente, provavelmente uma frente fria, eles se perderam. Então o Martim Afonso de Souza descobriu o Alcatraz, veio para cá e ficou aqui esperando. Como a turma não chegava, o que ele fez? Botou fogo na ilha. Além de pegar muitos atobás e fragatas para comida, eles botaram fogo na ilha, parece que essa é a sina de Alcatraz, desde o século XVI que o fogo persegue ela. Já já você vai saber mais por que o fogo persegue Alcatraz.
Então, Fausto, vamos falar um pouquinho dessa sina do fogo de Alcatraz. Você podia explicar para a gente? Então, a sina atual vem além da que você contou, vem de décadas para cá. A Marinha escolheu Alcatraz como raia de tiros, raia de bombardeios. E isso afetou 25% da floresta de Alcatraz. Acontece que Alcatraz é o local que tem a maior biodiversidade de espécies raras, ameaçadas, pelo seu isolamento geográfico durante mais de 8.000 anos. E com isso afetado, algumas dessas espécies podem estar sofrendo o chamado efeito gargalo, podem estar à beira da extinção. Você falou agora há pouco sobre isolamento, é porque no passado, antes da última glaciação, isso era parte do continente, né, Fausto? Exatamente. O Alcatrazes havia uma continuidade. O mar estava 100 metros abaixo e havia uma floresta, daqui até a nossa Mata Atlântica. Com a subida do mar, esses animais e a flora ficaram isolados. Isso permitiu que algumas espécies sofressem o fenômeno de especiação e que hoje sejam únicas no mundo. Se desaparecem daqui, quem perde é a humanidade. Bom, para você saber, existe uma luta do movimento ambientalista aí em São Paulo, e não só em São Paulo, em várias partes do Brasil também, para transformar Alcatraz num parque nacional marinho, não só pela extraordinária beleza, mas também pela riqueza. E uma das pessoas que luta para isso acontecer há mais de 20 anos é o Fausto. Então, Fausto, eu queria que você falasse um pouquinho de como está, em que pé está essa batalha. Bom, a gente começou a defender o Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes, do arquipélago dos Alcatrazes, em 1990, devido à sua relevância ambiental e seus atributos propícios ao turismo náutico. Alcatrazes, com a transparência das águas, a riqueza que o mar tem, é propícia ao mergulho, ao lazer náutico em geral. Só que isso ficava truncado, porque a Marinha dava tiro, né? Por outro lado, o governo federal criou uma estação ecológica em algumas das ilhas de Alcatraz. Isso aqui, estamos num arquipélago e a ilha principal é que está interditada, né? E atualmente, ou seja, desde junho de 2013, a Marinha declarou sua intenção de não dar mais tiro na ilha principal dos Alcatrazes. Ou seja, nós teríamos preservada a biodiversidade, né? E esse ambiente para visitação náutica, ecológica mesmo. Quer dizer que então existe uma possibilidade mais próxima de que não só nós possamos ter o privilégio de desembarcar aqui ou vir a Alcatraz e ver todo esse ninhal espetacular, mas do cidadão comum também, essa possibilidade então existe? Eu acho que a grande alternativa é o Parque Nacional para permitir que a sociedade, que os moradores de São Sebastião, que é o município ao qual Alcatraz está afeto, possam conhecer, né? Visitar, usufruir de Alcatraz, como se usufrui, por exemplo, do Parque da Laje de Santos. O Fausto, você também falou para nós, eu queria que falasse para o público, sobre outras riquezas, porque aqui a avifauna é evidente, nós já mostramos, a riqueza submarina também, mas existem outras espécies, algumas endêmicas, espécies interessantes aqui na ilha do Alcatraz, não? Com o isolamento da ilha, algumas espécies passaram a ser únicas porque elas tiveram que se adaptar a esse habitat isolado. Então, a jararaca de Alcatraz, por exemplo, ela é endêmica, só existe aqui e é considerada ameaçada de extinção em todos os níveis, né? Estadual, federal e internacional. E aqui ela se desenvolveu como um animal que se alimenta de invertebrados, né? Ela não tem a mesma dieta do continente, com o tempo virou outra espécie, né? Mas não só ela, há outros répteis, aqui tem cobra coral, tem uma falsa coral, tem uma outra cobra que só come lesma, né? Então são espécies que configuram esse ambiente. Às vezes a questão não é uma espécie, mas é um ambiente todo que precisa ser protegido, né? Por exemplo, lá no alto você tem um ambiente da família da goiabeira, né? Você não encontra em outro lugar do estado, sabe? Tem um bosque de chamadas mirtáceas, né? Então esse ambiente precisa ser preservado. Esses rochedos cobertos de vegetação, né, que seria como se fosse uma flora rupestre, né, ou rupícola, né? Isso também é extraordinário, você não tem em outro lugar. Se você queimar isso, desaparecer de Alcatraz, desaparece do planeta.
né? E no meio delas tem algumas espécies exclusivas daqui. Tem a chamada rainha do abismo, tem uma orquídea exclusiva daqui, né? E essas espécies, eu imagino que a grande luta do ICMBio hoje é transformar isso num parque nacional para proteger o arquipélago na sua integridade, não só algumas ilhas. Bom, a gente está aqui no Saco do Funil, a gente desceu aqui no Saco do Funil para chamar um pouco a sua atenção, porque esse era justamente o lugar em que a Marinha do Brasil escolheu para dar tiros. E é também o lugar de alguns animais que são endêmicos da ilha, ou seja, só tem aqui. Dá para ver que isso aqui é um caminho de um rio, no período de chuvas isso aqui vira um riachinho, e é aqui que habitam uma rã endêmicos de Alcatraz. O animal mais ameaçado de Alcatraz é a rã de cabeça chata de Alcatraz. Esse animal foi descoberto em 2003, é um vertebrado, é uma descoberta muito recente. E de tal maneira que parece que essa rãzinha estava pedindo socorro aos técnicos do Butantan, quando num dia de chuva ela pulou na capa da Lígia, que é um dos pesquisadores presentes, né? E essa rãzinha é a mais ameaçada porque ela está num ambiente extremamente restrito. Ela é conhecida apenas num fio de água que desce no Saco do Funil, que é exatamente o local que a Marinha do Brasil escolheu para bombardear. Bom, então, ó, dá uma olhada só, isso aqui parece uma casca de árvore, mas não é não. Dá só uma olhada no calibre da bomba, quer dizer, imagina o estrago que isso aqui não faz, ou não fez, né? Por sorte, como a gente sabe, a Marinha já há mais de um ano que está abrindo mão de Alcatraz e ele caminha para realmente se tornar uma unidade de conservação, possivelmente um parque nacional marinho, se você ajudar na briga. Entre nas redes sociais, procure as ONGs, filie-se, converse sobre isso, levanta o assunto, põe ele na mídia, porque quanto mais força a gente fizer, mais rápido Alcatraz pode se tornar um parque e você pode estar aqui conhecendo esse pedaço de paraíso no litoral norte de São Paulo. Então, essa pequena bromélia, ela é do gênero Tillandsia. Floresce nessa época e coincide com a época de reprodução da 30 réis de bico vermelho, que é uma pequena gaivotinha. E essa gaivotinha utiliza o rizoma, ou seja, o corpo da bromélia, para colocar seus ovos, como se fossem pequenos cestos, né? Só que ela não faz isso aqui, ela faz do lado de lá, no paredão abrupto. Então isso está inacessível, acima de 30 metros até 50, 60 metros, só que você tem uma colônia majestosa da 30 réis, algum ano sim, outro não, né? Porque não é sempre frequente, mas se utilizando desse recurso, que é a bromélia oferecendo local para nidificação. A beleza dela é extraordinária. Esse roxinho, imagina, recebendo o sopro salino do mar, o sol permanente, né? E essa é frágil e belíssima, assim como a orquídea de Alcatraz. A flora de Alcatraz, ela é formada de Mata Atlântica, né? Ela não tem a variedade que tem a Mata Atlântica no continente, mas há uma diversidade de ambientes que vai além disso. Por exemplo, 100% da vegetação de Alcatraz, da cobertura vegetal, é da chamada vegetação associada aos rochedos, que são espécies rupícolas, né? Só que você vai perceber que essas espécies que dão em pedra, que são rupícolas, que você encontra na beira da praia. É o chamado jundu.
Então são espécies muito resistentes à salinidade, à falta de água, ao vento, à insolação. Aí essas espécies que estão acostumadas a viver na areia, na beira do continente, né, elas conseguem ter um hábito rupícola e viver em condições similares nas rochas de Alcatraz. E entre as flores, você vai encontrar a açucena, que é um lírio belíssimo, né, e que acaba se destacando na paisagem de Alcatraz, né, que é do gênero Amaryllis, né, laranja forte, né. Aí você vai encontrar a begônia, né, uma begônia prateada, né, que ela tem uma camada de proteção que dá essa tonalidade. Você vai encontrar a sininja insulares, que é a rainha do abismo. Ela tem uma batata onde ela tem nutrientes, né? Ali ela tem depositado seus nutrientes. É uma flor que é uma campânula, que é considerada ameaçada de extinção, porque ela está em ambientes restritos também ao Alcatraz e também em ambientes que ficou sujeito a incêndio, né? E você vai encontrar várias orquídeas, né? Você vai ter epidendron, né? Bromélias, os bromeliais onde as pererecas se abrigam, e você vai ter uma joia especial, existe aí, que é a orquídea de Alcatraz. Ela é classificada como uma Cattleya gutata, porque ela tem uns pontinhos, né? Só que essa espécie aqui seguramente é nova, ainda não descrita, porque ela é anatomicamente e ecologicamente diferente da espécie do litoral. Ela é conhecida como Cattleya gutata, variedade compacta, porque ela é pequena, ela é meio mirrada, inclusive pelas condições que ela enfrenta. Ela não poderia ser exuberante e alta, que o vento quebraria, né? Mas ela, ao meu ver, é uma espécie nova. Está faltando um botânico que venha e descreva, e que ela seja devidamente batizada. E é parte dessa composição de plantas e animais muito delicados, e que, apesar da sua fragilidade, resistem a todas as intempéries, a ação de todos os elementos que têm efeito sobre Alcatraz. Bom, agora que você conhece a história de Alcatraz, toda a história dela dramática, começou já com fogo no século XVI, depois teve a história da Marinha, finalmente a Marinha está parando, a gente quer que você se engaje nessa luta também. Então, por favor, o que nós precisamos é pressão pública, pressão da opinião pública, para que Alcatraz possa se tornar um parque nacional marinho, e assim todo brasileiro, inclusive você, vai poder vir aqui a hora que você quiser. Se engaje nesse movimento, procure na internet, use o Google, use as redes sociais para conversar sobre esse assunto. Vamos fazer com que isso aí se expanda que nem um vírus, ok? Conto com vocês. Tchau, até a semana que vem.